do painel voltado para a economia do mar, que tem a participação de quem faz essa corrente girar aqui em Niterói. Gostaria de chamar para mediar esse painel Karen Amoedo, gestora de Relações Institucionais e Governamentais do iCities, que é o Hub de Cidades Inteligentes. Seja bem-vinda, Karen. Convido também Isabel Suan, vice-prefeita de Niterói, secretária do Clima e Sustentabilidade, nossa medalhista olímpica que entende muito de economia do mar. Convido também Gisela McLaren, presidente do estaleiro McLaren. Seja muito bem-vinda, Gisela. Convidamos também Lindária Juqueira, CEO da EOS e da Hacking Rio. E Cláudia Ramos, gerente de sucesso do clientes do iCities, Hub de Cidades Inteligentes. Sejam muito bem-vindas. Agora sim, boa tarde a todas e a todos. Gente, que lugar bonito. Estava desde a manhã observando aqui como vocês são interessadas, engajadas com a questão da mulher no empreendedorismo. Estou honradíssima de estar aqui. Eu não sou de Niterói, mas eu sou de Manaus. E esse tema de economia azul também me chama a atenção, né, por causa dos nossos rios, dos nossos igarapés. E aí eu estou bem envolvida e apaixonada com essa temática da economia azul, por nós estarmos também cooperando e liderando ali com o evento Tomorrow Blue Economy, que acontece aqui em Niterói, está indo para a 3ª edição, e eu estou me sentindo aqui honradíssima com a presença dessas mulheres. Então, a economia do mar ela é muito mais do que portos, navios e petróleo. Ela reúne turismo, esporte, inovação, indústria, logística, tecnologia, sustentabilidade, economia criativa e políticas públicas. Em uma cidade como Niterói, onde o mar faz parte da identidade econômica e cultural, discutir liderança feminina significa também discutir novos modelos de desenvolvimento. E isso tem tudo a ver com o empreendedorismo feminino aqui. Se você ainda não se envolveu com essa questão da economia do mar, a gente vai ter aqui hoje um painel riquíssimo, vai te trazer muitas ideias, muitos insights, e quem sabe, ano que vem você não vai estar aí empreendendo com economia do mar ou economia azul, e também podendo contribuir com essa frente. Então, este painel reúne mulheres que abriram caminhos em ambientes historicamente masculinos, e que, por trajetórias diferentes, ajudam a construir uma economia mais inovadora, inclusiva e sustentável. O objetivo aqui não é a gente fazer um debate técnico, apesar de a gente ter mulheres altamente capacitadas aqui, a gente quer fazer um bate-papo gostoso, compartilhar com vocês experiências, aprendizados, inspirações capazes de aproximar essa realidade. Então, eu trouxe aqui alguns dados estratégicos para a gente contextualizar o que é economia do mar e economia azul. Cerca de 95% do comércio exterior brasileiro passa pelos portos. A chamada economia azul movimenta centenas de bilhões de reais por ano no Brasil, envolvendo atividades como construção naval, petróleo, óleo e gás, turismo, energias renováveis, offshore, logística e inovação. Acho que esses temas aqui são bem pertinentes a vocês que são aqui de Niterói. Tem toda essa questão. A primeira vez que eu vi Niterói entrando ali, a primeira coisa que eu vi foi aquele estaleiro enorme ali, histórico, estaleiro Mauá. Que história linda que ele tem, né? Niterói, deixa eu só passar aqui um pouquinho. E a participação feminina em setores ligados ao mar cresce continuamente, embora ainda seja minoria em áreas industriais, engenharia e tecnologia. E eu trago aqui também um dado provocador. Durante muito tempo, dizia-se que o mar era um território masculino. Não é, Isabel? Hoje, mulheres lideram estaleiros, comandam políticas públicas, criam empresas de tecnologia, inovam em grandes organizações e ocupam posições estratégicas na transformação da economia do mar. A pergunta deixou de ser: há espaço para mulheres? Hoje ela é:
Como acelerar essa transformação contando com a ajuda das mulheres? Então, aqui eu vou introduzir as nossas queridas palestrantes. A Isabel Swan é vice-prefeita de Niterói, secretária do Clima e Resiliência. Ela é a primeira mulher brasileira medalhista olímpica na vela, e Isabel construiu uma trajetória baseada em disciplina, estratégia e liderança. Atualmente é vice-prefeita de Niterói e secretária do Clima e Resiliência, conduzindo políticas voltadas ao desenvolvimento sustentável da cidade. Também preside a Comissão de Atletas na Panam Esportes, conectando esporte, governança e políticas públicas. Temos também conosco Gisela McLaren, presidente do Estaleiro McLaren. Ela é economista e presidente do Estaleiro McLaren. Ela é a única mulher a comandar um estaleiro no Brasil. Assumiu a liderança da empresa em um ambiente tradicionalmente masculino, conduzindo a sua recuperação e defendendo maior participação feminina na indústria naval. Também desenvolve iniciativas voltadas à qualificação profissional de mulheres para atuação no setor. Temos também Lindália Junqueira, que é CEO da Ions Innovations e do Henk for Rio. Engenheira, empreendedora, referência em inovação. A Lindália é CEO da Ions Innovations e, além de presidente do conselho do CT Smart, foi a primeira brasileira selecionada para o programa da Singularity University na NASA Ames e atua internacionalmente na promoção da inovação, tecnologia e liderança feminina. Que lindo, Lindália, parabéns. E temos também Cláudia Ramos, minha amiga, minha colega de trabalho. Ela é Head de Customer Success no iCities e ela é CEO também no Jornada Múltipla, e eu quero um pouco que ela fale dessa questão da jornada dela com empreendedorismo feminino. Ela é executiva especializada em liderança, atua no desenvolvimento de lideranças e na construção de relacionamentos estratégicos entre organizações, acreditando que grandes transformações começam com conexões. Muito bom. Sejam todas muito bem-vindas. Então, a gente vai começar aqui com as primeiras perguntas, e eu vou passar a palavra primeiro à Isabel. Nessa ordem, Isabel, Gisela, Cláudia e Lindália. Quando vocês escutam a expressão economia do mar, qual é a primeira imagem ou oportunidade que vem à cabeça de vocês? Isabel. Olha, a primeira imagem, lógico, como vice-prefeita, vem a imagem de Niterói, né? Porque Niterói tem vocação marítima, né? Tem um histórico. O próprio nome Niterói significam águas escondidas, né? E a gente está nesse processo com o Tomorrow Blue Economy, junto aí com o nosso secretário Felipe Peixoto, né? Que cuida muito bem da pasta também, mostrando essa força de Niterói, né? A gente já teve a segunda edição do Tomorrow Blue Economy na cidade. E Niterói realmente tem vocação. Acho que quando a gente fala de esportes náuticos, né, a gente é uma das cidades no mundo com maior quantidade de atletas com medalhistas na cidade. Então, fazendo um recorte que tem a ver com a minha vivência pessoal, né, tem clubes de canoa VAA, a gente teve um boom de clubes de canoa, são mais de 40 clubes na cidade, né, e a população realmente fazendo esporte na orla da cidade. A gente está desenvolvendo agora também um ponto super importante e que está numa fase de pré-projeto. A gente está numa construção para colocar para a rua aí o termo de referência, né, para a gente trazer piers para a cidade, né, piers que contemplem aí a parte de pesca da cidade, a parte turística, né, de acesso à cidade, a utilização do mar como também uma via de mobilidade. Então, isso está sendo trabalhado, é inclusive uma meta dentro da vice-prefeitura, em conjunto com a Secretaria Executiva, e a gente está unindo forças, porque a gente entende que Niterói tem toda condição, né, para crescer e para desenvolver a economia do mar. Quando a gente fala também de uma dragagem do Canal de São Lourenço, influenciando diretamente, aumentando o calado dos navios, aumentando a possibilidade de investimento dentro dos estaleiros da cidade, né, e investimento internacional, isso tudo mostra essa vocação e essa preparação da cidade para efetivamente receber esses investimentos. Mas, lógico, acho que são várias frentes, né? Quando a gente passa pela orla da cidade,
dá um orgulho, assim, mas a gente sabe que a qualidade da água já melhorou bastante, mas é necessário melhorar mais, né? Porque se a gente fala de economia azul, nossas águas têm que estar limpas. E principalmente os rios, né? Porque os rios desaguam no mar. Então, para a gente não ficar com esse trabalho de limpeza da orla permanente, a gente tem que atacar também na população, no Se Liga na Rede, que é uma parceria que a Prefeitura tem com as Águas de Niterói, para que a gente garanta que todos os moradores da cidade, né, estejam ligados à rede de tratamento de esgoto e não com ligações na rede pluvial. Então, são várias iniciativas que a gente vai, aos pouquinhos, vencendo. Hoje, a gente está tendo um mutirão, junto com a Secretaria de Clima, no Rio Sapê, para a limpeza do Rio Sapê, um mutirão com diversas secretarias. Isso tudo reverbera na qualidade da água do mar, né, que chega no mar. Então, para a gente valorizar o nosso mar, a gente tem que começar desde os rios, do cuidado das nossas águas, e valorizar, porque, no final das contas, o que a gente quer é prosperidade para a população, a gente quer uma cidade integrada à natureza, que isso traz saúde mental para as pessoas, traz prosperidade, traz possibilidade de negócio, né? E principalmente com turismo também. Aí, citando a parte, cadê o André Bento, está aí, da Neltur, ele estava aí mais cedo, mas que também é um ponto estratégico da cidade, essa questão da visita às baleias, né? A gente está em época de baleia, muitas baleias foram avistadas aí, e isso também é um programa bem interessante da cidade. Então, são várias frentes e várias possibilidades e oportunidades aí de trabalho na cidade. Como a gente costuma dizer, um mar de oportunidades. Gisela, por favor. Bom, uma boa tarde. Ao pensar no mar, a primeira imagem que eu venho é um mar de oportunidades, né? O mar é um território tão vasto e ainda tão desconhecido para muitos de nós. Nós, brasileiros e brasileiras, já viemos explorando o mar, produzindo petróleo e gás, e, eventualmente, energia eólica também, mas há tantas oportunidades no mar e elas realmente precisam ser aproveitadas. A gente tem a mineração no mar, que ela é pouquíssimo explorada, mineração que vai ser, sem dúvida, nos próximos anos, fundamental para a nossa revolução tecnológica, através de metais que são encontrados na foz do Rio Grande. Nós sabemos que há uma grande reserva, então, isso é um grande potencial. No turismo, em energias renováveis, na pesca, na aquicultura. O mar realmente é um potencial de possibilidades, de empreendimentos, mas a gente não pode olhar para esse potencial de forma amadora. Todo o potencial do mar ele tem que ser olhado de forma profissional, com muita qualificação de mão de obra, com muita tecnologia. E a gente não fala em qualificação de mão de obra, a gente não fala em tecnologia, sem políticas públicas, sem uma política de Estado sólida, sem segurança jurídica. Então, olhar para o mar é olhar para muitas oportunidades, mas olhar para oportunidades que têm que, de fato, serem encaradas de forma muito profissional e muito séria, para que a gente possa tirar proveito desse grande potencial, desse grande território ainda pouco explorado por nós. Obrigada. Cláudia, por favor. Bom, eu vou vou parafrasear aqui uma frase do Almirante Ilques, nós estivemos com ele em reunião ontem na FGV, e ele traduz exatamente a forma com que eu vejo a economia do mar. É a junção da sustentabilidade com a prosperidade, né? Sustentabilidade nos dois âmbitos, mas principalmente que traz um ser vivo que representa o nosso ecossistema, que representa o nosso meio ambiente, que precisa ser preservado através de tecnologia, políticas públicas, entre outras, que a gente até falou muitas coisas aqui, mas como prosperidade relacionado ao desenvolvimento econômico, que é o que faz com que gere renda e que dá acesso ao conforto, à qualidade de vida para as pessoas. Então, economia do mar, para mim, é representado por essas duas palavras, sustentabilidade e prosperidade. Obrigada. A gente vai agora para a primeira rodada. É esse o microfone, perdão, não? Querida Lindália, vamos. É muita mulher, né, junto, mas... O que acontece? Vocês falaram coisas que, na verdade, são tão complementares, mas pouca gente conhece. Né? Quem já ouviu falar de economia do mar aqui, de verdade? Pouquíssima. E economia azul? E sabem a diferença? Não, né?
Então, na verdade, esse senhor que está aqui presente, aqui, o Renato Regazzi, começou esse movimento comigo no Brasil em 2020. Né? Logo em seguida, a ONU teve a Conferência da Década dos Oceanos, né? A primeira conferência lá em Lisboa, em 2022. E eu falava tanto para gestores públicos quanto privados, e o pessoal, Lindália, eu não consegui nem dar conta do verde, você já está vindo com azul. Que paleta de cores é essa, onde vai parar isso? Né? E, na verdade, a economia do mar se cunhou muito voltada mais para a proteção, né, da costa. Nós temos mais de 8 mil quilômetros. Por isso que o Almirante Wilkes, que é um querido, nosso padrinho aí, trabalhou isso para trabalhar o planejamento espacial marinho. Né? Como é que a gente faz, não só para defender e conservar essa costa, e aí vem essa segunda parte, que é de como explorar corretamente. Ainda bem, presidente, que o pessoal não estava dando conta muito de olhar para o mar, né? Porque, na verdade, no nosso mundo, 70% é água, não é isso? E é um só oceano. Né? Quem me ensinou isso foi o professor Sardinha, lá em Portugal. É um só oceano. Os oceanos não tem uma barreirinha que você fala assim, olha, agora isso aqui é minha parte, isso aqui é a sua. Então, tudo isso está sendo trabalhado desde o planejamento espacial marinho, né, que no Brasil começou com esse apelido de Amazônia Azul, né, porque é maior do que a região amazônica. E aí eu conheci o Gunther Poli, esse belga, é gênio. Eu acho que ele é meio do Rio também, né, porque ele gosta de umas caipirinhas. Eu já trouxe ele várias vezes. Ele fala fluentemente mais de 7 línguas, inteligentíssimo. E ele que cunhou, de fato, o termo economia azul, porque é desenvolvimento econômico e desenvolvimento de pessoas e de regiões, né, de uma maneira sustentável, não para compensar. Né, porque, às vezes, você fala assim, ó, você já joga aqui um plástico aqui, né, indústria tal, mas faz o seguinte, compra uma fazendinha ali na Amazônia, compra uma florestinha ali, e não sei se vocês sabem que, inclusive, o mar, 50% do oxigênio gerado no mundo, na verdade, não vem das florestas, vem das algas. Né? E 50% da descarbonização do carbono que tem que ser retirado do mundo também são das algas. Então, é um mar de oportunidades, como a presidente falou. Né? A gente, graças a Deus, começou esse movimento, não para benefício próprio, por entender que nós tínhamos que juntar governo, academia, investidores, empresa e empreendedores. E só assim traçar uma estratégia, de fato, azul, que fosse sustentável. Lá em Portugal, isso já é uma política pública consistente, tanto é que já teve uma ministra, né, a ex-ministra Assunção Cristas, e tem um cluster, né, o Fórum Oceânico, que conseguiu se conectar com todos os hubs de inovação e tecnologia no mundo. Então, nós já temos algumas sementinhas plantadas aqui no estado do Rio. Né? Eu ajudei a criar o primeiro programa de inovação azul na América Latina, que é o Blue Rio, que já está na 3ª edição. Né? Já são mais de 600 startups selecionadas para resolver problemas reais. Né? Não é nem para acelerar, a startup no mundo inteiro, são mais de 50 países que participaram do programa. E assim a gente vai remando, né? Remando um pouquinho nesse oceano azul, que é gigante, e que tem, não é, como você falou, não é só navegação, portos, logística, mas tem saneamento, tem turismo, tem pesca, tem saúde, tem todas as... A gente depende das águas. Todos nós dependendo das águas, é ou não é? Então, vocês todos, a partir de agora, estão participando do movimento de economia azul no Brasil, é ou não é? E vamos fazer como a nossa vice-prefeita falou, né? Vamos cuidar da saúde das águas e da nossa saúde. Obrigada, Lindália. Vamos ouvir um pouquinho mais aqui da Isabel. Isabel, você conhece o mar pelo esporte e hoje você enxerga ele também pela gestão pública. Como essas duas experiências podem ser complementares? A gente aprende muito com o mar, né? Foram 4 campanhas olímpicas, 3 finais olímpicas e consegui aí também, né, uma medalha olímpica, a primeira das mulheres. Também sou capitã amadora, então posso levar qualquer embarcação aí para águas internacionais. Então, a vivência do mar é uma vivência de muito conhecimento, porque você ganha proximidade com a natureza, você identifica padrões das nuvens, tendências barométricas de pressão, você consegue identificar
pontos importantes. Eu acho que a gente perdeu no censo urbano esse contato, né, com o mar, esse contato com a natureza. E eu acho que isso é muito importante, porque a gente está falando de um fenômeno climático que chega à nossa porta, aí, que é o El Niño, né? O El Niño está realmente mudando o verão na Europa, muito forte, temperaturas intensas. A gente tem previsão de chuvas fortes para o Brasil, com mais de 80% de chance do El Niño chegar efetivamente. A gente hoje saiu uma publicação no Diário Oficial com um grupo de trabalho para a gente mitigar os efeitos do El Niño, e o El Niño se forma no Oceano Equatorial, né, do Pacífico, e implica todos, né? Então, quando a gente fala que é cuidar dos oceanos, a gente está cuidando do planeta Terra, né, na verdade, porque todo mundo sente, todos os países sentem a influência disso, né? E aí, quando o processo todo de descarbonização, né, e da gente buscar alternativas. Niterói é uma cidade que preserva seus territórios, são 56% do território preservado, efetivamente, em parques, né, que não é possível construção. A gente tem uma das áreas de SBN, né, de soluções baseadas na natureza maiores da América Latina, que é o Parque Orla Lagoa de Piratininga, que é um conhecimento muito forte, assim, e que hoje, né, a universidade procura, né, universidades, pelos resultados dos testes das macrófitas, né, que estão ali filtrando as águas. Então, isso é tecnologia, isso é cidade inteligente. Estamos partindo agora para o Pró-Sustentável 2, né, que vai cuidar da Lagoa de Itaipu. Então, cuidando das nossas águas, a gente está, com certeza, melhorando aí e influenciando no clima, né? A gente tem que ter essa capilaridade, trabalhar também em educação climática, porque é sem precedente, né? As mudanças estão aí batendo na nossa porta e a gente vai sentir, e a gente tem que trabalhar para que esses impactos não sejam tão fortes aí, junto à Defesa Civil, né, com as ações mais emergenciais e ações de longo prazo. É isso. Obrigada. Obrigada, Isabel. Gisela, você cresceu dentro de um estaleiro e assumiu a liderança de uma empresa em um setor historicamente masculino. Em que momento você percebeu que precisava parar de tentar se encaixar e começou a liderar com aquilo que já te era próprio como mulher? Bem, é uma história bem pessoal. Eu diria que sempre o meu maior adversário sempre foi meu pai. Então, eu tinha uma grande luta e um grande duelo interno. Na realidade, eu precisei, desde cedo, travar esse duelo com meu pai, não com outros homens, né? Tentar reverter o machismo, mas tentar reverter a ótica que o meu próprio pai, como homem, tinha, interpretando que o setor era um setor eminentemente masculino. Então, foram duelos de muitos anos, de muitas décadas, até que eu pudesse vencer a percepção equivocada que o meu pai tinha de que o estaleiro não era um lugar de mulheres, e pudesse adquirir o respeito do meu pai, coisa que eu me sinto muito honrada e muito feliz de ter feito. Obrigada. Quero te dizer que eu pesquisei bastante sobre a tua história, da Isabel, Lindália, Cláudia, que sempre está aqui comigo, e é realmente inspirador. Quando eu te falei ali fora do teu aperto de mão, eu também passo por isso. Quando a gente aperta a mão, meu Deus, que aperto de mão firme, eu falei, pois é assim mesmo. Parabéns, e outra história é muito, muito inspiradora. Cláudia, quando pensamos no futuro econômico de uma cidade como Niterói, qual é o impacto real de trazermos uma plataforma de eventos de escala global para debater inovação local? Obrigada. Eu sempre acreditei que grandes negócios eles não começam numa mesa de escritório. Eles iniciam em ambientes, em encontros de networking, em grandes eventos. Então, só aí já é um grande impacto, porque ele é capaz de impulsionar grandes conversas. Como eu estou até representando o Tomorrow Blue Economy, que é o nosso evento que acontece aqui em novembro, maior evento de economia azul da América Latina, das Américas, a gente fala, né, que é chancelado pela FIRA Barcelona. Como a gente está falando de economia azul, eu acho que um evento como esse,
ele propõe a ideia de um eixo central para unir a academia, o governo, tecnologia, né, o privado, enfim, e as empresas, para que grandes debates aconteçam, para que grandes decisões aconteçam. Acho que toda vez que você quer buscar uma melhoria em algo, que você quer se destacar em algo, você precisa estar em lugares onde essa pauta é discutida. E o objetivo de eventos é trazer realmente essas discussões para gerar, sim, agendas de decisões importantes, conselhos, que é a nossa proposta, para a melhoria do desenvolvimento econômico relacionado ao mar. Então, esse é o nosso objetivo, e quando a gente fala economia azul para mulheres, a gente precisa que mais mulheres estejam envolvidas nesses debates à frente. A gente vai falar mais ao longo aqui do nosso painel, mas como é um assunto que, na sua grande maioria, é discutido, debatido por homens, a gente precisa de que homens estejam incentivando, como é o que a gente tem aqui, e é muito bom ver isso, eu fico muito feliz por ver isso, mas mulheres que representem, assim como as que estão aqui nesse painel. Então, para mim, o evento ele é capaz de impulsionar esses grandes debates e os grandes negócios que são feitos através desses grandes eventos. Lindália, você costuma dizer que inovação nasce da colaboração. Como essa lógica acelera a economia azul? Ótima pergunta. Aliás, de fato, não existe inovação sem colaboração, né? Você não consegue inovar sozinho porque você depende de construir um ecossistema, uma cadeia produtiva. Então, vou dar um exemplo prático. Assim, a gente tem no governo uma secretaria, né, de Energia e Economia do Mar, né, a Cinemar, que acabou de ser trocado. E aí teve um especialista da indústria da pesca se apresentando, falando que o Rio de Janeiro, estado do Rio, gera, por dia, 18 toneladas de resíduo de pescado, né, entre pele, né, ossos e o óleo do peixe. Eu adoro aprender, sabe, que eu acho que a gente tem muito a aprender sempre. E aí ele falou que esse óleo do peixe, né, que poderia ser ômega 3, que é uma indústria, inclusive, importante, interessante, o Brasil não permite que seja fabricado. Então, a gente tem que exportar esse óleo para importar de outros países, ou da Coreia, etc. Né? A alga mesmo, né? Eu estava falando das algas, né? Algo tão importante, né? A alga, não só a alga também produz ômega 3, como espirulina, beta-caroteno, serve para alimentos, serve para biofertilizante, que o Brasil depende de importar 85% dos fertilizantes, né? E a gente é um país essencialmente agro, né? Serve para biocombustível, enfim. Só um quadrilátero entre Angra e Paraty que pode produzir algas, e nem pode em escala, só para alguns pesquisadores. Então, só estou dando alguns exemplos de coisas que, se a gente não unir, né, o governo, a academia, de novo, né, e as empresas, os investidores, a gente não vai conseguir caminhar e destravar o nosso Brasil. E aí você vai, por exemplo, né, nossa vice-prefeita aqui, que foi campeã olímpica, Nazaré, por exemplo, é uma cidade que, através do esporte, como o surf, né, vocês conhecem Nazaré, né, daquelas ondas gigantes, não é isso? Então, através do esporte, ele desenvolveu o turismo, desenvolveu várias outras verticais econômicas, né? Então, não tem como a gente trabalhar uma inovação, mesmo que uma startup resolva uma parte do problema, ela vai ter que se juntar com outra, né? Hoje, você tem um unicórnio português, que é o TechEver, que é uma tecnologia, por exemplo, satelital, através de drones, etc., que consegue varrer com maior autonomia todos os oceanos. E você fala, isso serve para quê? Poxa, isso serve para pesquisa, que a gente precisa de dados, né, para a gente poder não só dimensionar todas as costas, mas saber o que está no fundo do mar, como a minha presidente falou, da mineração, litotânio e outras. A gente precisa, né, de segurança, né? A gente precisa de, então, juntar todos esses conhecimentos dentro de uma grande base de dados para, de fato, a gente poder traçar projetos de forma correta. O Gunter Polly mesmo, ele é uma graça, né? Ele faz indústria de papel, não é mais através de árvore, é através de pedra. Então, assim, vamos desmatar, depois vão reflorestar. Não, vamos deixar a árvorezinha lá, porque para crescer um eucalipto leva 8 anos, e para um ciclo de algas, por exemplo, é só 45, e vamos começar a pensar a nossa cabecinha em cadeias produtivas que eu depois não tenha que corrigir, né? Que eu já comece
né, essencialmente pensando no impacto social, ambiental, financeiro. Ele trabalhou numa região da África muitíssimo pobre, em que ele conseguiu que as próprias mulheres de uma comunidade usassem, por exemplo, borra de café como fertilizante para cultivar cogumelo dentro de casa. E cogumelo é um produto que ele tem um valor agregado muito alto. Ele salvou toda uma região. Ele ensinou para o pescador a não pescar mais a fêmea. Mas você sabe qual que é macho com a fêmea? Eu não sei, vocês sabem. Vocês sabem qual que é a diferença, você consegue ver qual que é o peixe. Mas tem como ver. Né? O pessoal conhece, tem como ver. E aí você vê, mas assim, como é que a gente faz isso? É isso, a gente tem que se juntar, tem que começar a pegar todas as indústrias que parecem que não são da mesma cadeia produtiva, mas que são, porque economia do mar, economia azul, é transversal, envolve desde a gente capacitar novos empregos azuis, tá? Até a gente, de fato, ter novas formas de energia, novas formas de indústrias e comércio que possam, de fato, gerar desenvolvimento econômico. Gente, é isso que a gente começa a pensar. Cadeia, por exemplo, pessoal, já vou acabar, que estou me empolgando aqui. A cadeia da indústria têxtil, por exemplo, é altamente poluente. Você vê esse negócio de shine da vida, né? Esse shine da vida é bem mais barato, né? Aí você pega milhões de pessoas, às vezes, compra roupa de, sei lá, R$10, joga fora. Joga fora não, gente. O planeta é um só. Você não tem como jogar fora. Isso vai parar em algum canto do mundo. Então, isso vai parar no rio, vai parar no mar, vai parar... Quando você vê, já está lá a costa da Tailândia abarrotada de tecidos. Então, inovação depende de colaboração. E economia azul, economia do mar, é totalmente transversal. Temos que nos unir. Uma verdadeira consultoria, hein? Fiquem atentas aí aos insights. Voltar com Isabel. Isabel, como Niterói pode transformar a sua vocação marítima em desenvolvimento econômico e qualidade de vida? Acho que bem na sequência disso que Lindália está falando, a gente está contextualizando aqui para chegar naquilo também que essas mulheres aqui também querem ouvir, né? Lindália, é muito bom te escutar, né? Porque a gente vê o seu conhecimento do tema, inspira muito. E, assim, Niterói, né, tem o projeto, esse projeto é um projeto forte, um projeto de mobilidade aquaviária, porque a gente vai promover fortalecimento do turismo e fortalecimento da pesca, tanto, né, a Ponta da Areia, que é um centro de pesca de Niterói, a gente proporcionar esses espaços para que os pesqueiros possam tirar seu peixe, tudo, né, uma estrutura também para a eletrificação de embarcação, já pensando nesse processo. Quando a gente pensa na Noruega, 90% da frota da Noruega é eletrificada, né? Então, isso é um impacto muito positivo, porque a gente não tem essa emissão de gás carbônico, né? A gente vendo aí nossas barcas, às vezes, emitindo fumaça escura, é complicado, mas é um processo que não é da noite para o dia, né? E precisa de estruturação, precisa, enfim, de estar bem alinhado com uma estratégia de cidade, né? Então, a gente está iniciando nesse processo, junto à mobilidade aquaviária, para atender principalmente turismo, a população, mobilidade e a pesca, né? A gente tem o nosso terminal pesqueiro, que também está com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Isso, de conservação, de tratamento, né? Tem que voltar de peixe. Já existem estudos dentro da prefeitura, qual seria o melhor modelo para reativar o terminal pesqueiro. Isso é fundamental, porque também traz o soft power de Niterói, né? Quando a gente fala de essa força da cidade, trazendo o pescado. A gente tem o mercado de São Pedro, né, tão importante, que muita gente vem aqui comprar pescado de qualidade, mas a gente fortalecendo o terminal pesqueiro também é um caminho, né, possível, que está sendo estudado como uma empresa provavelmente público-privado, né, mista, para que a gente possa gerar emprego, gerar esse impacto social, mas que, ao mesmo tempo, um subsídio, porque a gente precisa de uma escala mais alta para que, efetivamente, tenha rentabilidade, né? Então, a gente está nesse processo de análise do modelo ideal para o terminal pesqueiro. Mas seria um sonho trazer esse terminal aí a reativar o terminal.
Vamos ajudar, vamos ajudar. Na verdade, tudo isso faz parte de uma construção, né? Não é da noite para o dia. Desde que eu comecei a estudar e pesquisar sobre a questão da economia do mar, eu lembro muito de uma fala do almirante Walter, lá do Cluster Tecnológico Naval. Ele diz assim que nós, brasileiros, ficamos de costa para o mar. A gente vai à praia, desfruta da praia, desfruta do sol e vai embora para casa. E a gente está vendo aqui tudo isso, não é uma frase de efeito essa questão do mar ser um mar de oportunidades. Então, precisa de uma construção, precisa de que o brasileiro tome consciência de que o mar é nosso, o rio é nosso. Como que a gente vai administrar esse recurso? Como que a gente vai fazer que esse recurso devolva para a gente, ou a gente devolva para ele aquilo que ele nos dá? Acho que é uma questão de reflexão também, né? A gente pensar, a partir daqui, como que a gente pode participar dessa construção. Quero voltar aqui com a Gisela. Você acompanhou a evolução da indústria naval brasileira durante décadas. Onde você enxerga hoje as maiores oportunidades para que a economia do mar volte a crescer de forma competitiva? Veja bem, eu acho que é necessário, inicialmente, o fomento ao desenvolvimento da indústria. Como eu falei antes, qualquer indústria do mar ela não pode ser feita de forma amadora, ela tem que ser feita de forma profissional. Então, o fomento, através de qualquer tipo de financiamento, órgãos, bancos públicos, ele é fundamental. E hoje é uma restrição muito grande no Brasil. As empresas hoje têm muita dificuldade de crescer em função da limitação de crédito e da limitação de financiamento. Então, eu acho que esse é basicamente o maior entrave que nós temos. Segundo, a qualificação de mão de obra ela é fundamental. A gente precisa de, cada vez, pessoas mais qualificadas, e a nível técnico, não somente a nível superior, mas a nível técnico também. E terceiro, eu diria que fomentos e iniciativas públicas e uma política de Estado pública. E aí eu não só digo política de Estado a nível de governo federal, mas eu digo a nível de governo municipal, governo estadual e governo federal, de forma que a indústria, para que ela possa se estabelecer, ela tenha condições práticas e não burocráticas e difíceis. Eu costumo dizer muitas vezes que o Brasil, a gente vê que o Brasil luta contra o próprio Brasil. Muitas vezes, numa tentativa de obter uma licença para uma determinada atividade, a gente não consegue a licença e é o Brasil lutando contra o Brasil. Então, eu acho que, de fato, a gente precisa urgentemente de uma política de Estado unificada para que a gente possa explorar o mar de uma forma mais produtiva e obter os benefícios que o mar seguramente pode proporcionar a todos nós. Muito bom. Cláudia, em mercados tradicionalmente masculinos, o desafio vai muito além de contratar mulheres. O que precisa para acelerar as carreiras femininas e garantir que elas realmente permaneçam e cresçam nessas organizações, e não sejam iniciativas rasas, mas que sejam consistentes? Bom, eu acho que é importante eu contextualizar que, além de estar à frente, né, das relações com os nossos clientes B2B nos eventos internacionais que nós fazemos através do iCities, eu tenho 10 anos de uma primeira plataforma, né, que ela foi uma das primeiras que surgiram para aceleração de carreira feminina. Então, eu tenho 10 anos desenvolvendo lideranças femininas em todo o Brasil e no exterior, né, com algumas alunas fora. Com isso, tem programas de aceleração de carreiras femininas em empresas de médio e grande porte e empresas predominantemente com liderança masculina. E eu não tenho dúvidas do que eu vou falar aqui. Tá? Se a gente olhar para os números hoje, só contextualizando isso para vocês, mais de 50% da população trabalhadora são mulheres. As mulheres estão muito dentro da base da pirâmide nas organizações. Mas, conforme esse nível hierárquico vai crescendo, as mulheres vão ficando para trás. Isso envolve muitas camadas. A nível de liderança estratégica dentro das organizações, nós temos aproximadamente 15%. E eu digo para vocês que, depois da pandemia, os números recuaram ainda mais. Porque, muitas vezes, quando a mulher e o homem têm que decidir quem larga a carreira para cuidar da família ou para uma viagem a trabalho, é sempre a mulher. Se a gente analisar o empreendedorismo feminino, as mulheres elas monetizam 22% menos do que os homens ao longo de exercício de um ano. Ou seja,
se a gente analisar o conhecimento técnico, que são mulheres com um maior número de formações, né, superior, de ensino superior do que os homens, o que está acontecendo? Não é falta de conhecimento técnico, não é falta de espaço, porque hoje as organizações, inclusive, têm até cotas para que as mulheres assumam. Obviamente que a gente sabe que existe um efeito chamado teto de vidro, que muitas vezes impede a mulher de crescer na carreira e ninguém vê, porque são questões, muitas vezes, individuais, morais ou de preconceitos velados através de vieses inconscientes. Mas o que eu quero dizer é que eu acho que muda essa história toda não adianta a empresa contratar mulheres e não preparar a organização através da cultura dela para receber essas mulheres. É a mesma coisa que você chamar alguém para jantar e não ter cadeira para essa pessoa sentar na tua casa. Ela vai embora, ela não vai ficar muito tempo em pé ali. É exatamente isso que acontece dentro das organizações. No empreendedorismo, nós precisamos de eventos como esses, inclusive, para trabalhar diretamente o impulsionamento da autoconfiança das mulheres. Que justamente porque não tenho como entrar aqui entre tantas camadas que a mulher sofre até chegar numa posição de liderança, cuidando da família, dos filhos, do negócio, o estresse e até a baixa autoconfiança, isso faz com que ela não queira ir além. Isso faz com que ela olhe para um cargo de liderança e fale, não quero, eu já tenho tanta coisa para me incomodar, eu tenho mais os meus filhos. Então, isso impede que as mulheres cheguem em posições estratégicas de liderança. Então, eventos como esse, que promovem a inspiração feminina e que colocam mulheres em posições de liderança e de poder, incentivam para que mais mulheres, que eu tenho certeza que estão aqui, olhem e digam, eu quero ser como ela, eu também enfrento uma batalha aqui, mas assim como ela, como a Gisele, como a Lindália, né? Uma vice-prefeita que traz aqui um background incrível, né, de navegação. Quando as pessoas olham, quando as mulheres olham para históricos como esse, elas têm vontade de ir além. E elas precisam de oportunidades, elas precisam de incentivo, elas precisam também de políticas públicas. Então, eu acho que o que muda isso no Brasil e no mundo é mulheres em posições de poder ajudando a construir políticas que favoreçam outras mulheres e ações que promovam e impulsionem a autoconfiança da mulher, dentro das organizações, como fora, como eventos públicos ou privados, que incentive essas mulheres e que dê oportunidades para elas. Lindália, vamos lá. Você transita entre tecnologia, empreendedorismo e impacto social. Só área fraquinha, né? Onde você vê que estão as maiores oportunidades para mulheres nestes cenários? Em todas elas, mas em todas elas. Olha, eu atuo muito em causa da luta e das mulheres, que, assim, eu me identifico com você. O meu pai é um imigrante português, começou aqui no Brasil carregando saco, 60 quilos de café nas costas, e se tornou um maior industrial de café do Brasil. Não foi roubando, não. Foi trabalhando duro de 4 da manhã à meia-noite todo dia, criou a primeira exportadora seca do Brasil, em Varginha, a primeira Associação Brasileira de Indústria de Café, Produtos de Qualidade. E eu era a única, eu tinha outros irmãos, eu era a única engenheira industrial. Imagina se ele achava que eu ia assumir a fábrica, né, do Café Capital. E, no final das contas, eu é que ajudei meu pai, né? Hoje, meu marido está ali, a gente tem uma rede de restaurantes. É meu pai que virou meu sócio, não foi eu que virei sócia dele. E o que acontece? Eu trabalhava tanto, estudava e trabalhava tanto, que eu nem achava que eu estava ajudando outras mulheres. Mas, no fundo, a nossa responsabilidade aumenta, né? Quando a gente, vamos dizer assim, consegue algum sucesso, consegue prosperar, a gente vira exemplo, inspiração para as outras mulheres. Aí você acha que você não pode errar, né? Você acha que você não pode errar. E, como embaixadora da Global Women in Tech em mais de 100 países, você fala assim, só no Brasil que tem problema. Não, em todos os países, entendeu? Desde a Sheikha, que eu já trouxe aqui, a Sheikha lá de Dubai, até a presidente Colinda, lá da Croácia, enfim. Em todos, só tem, por exemplo, no máximo 20% de mulheres na área de tecnologia, né? No máximo 15% de mulheres na área financeira, no máximo 5 a 10% de mulheres na área de conselhos. Então, quando a Luiz Helena Trajano criou Mulheres do Brasil, em 2013 para 2014, que me chamou lá, ela falava das cotas. E eu falava assim, não faz isso, não. Vamos botar cota para a mulher em conselho, ainda vão achar que a gente está sendo privilegiada. Não mexe com isso, não, deixa quieto. E ela me mostrou um estudo, né, da WEY, né, a antiga Ernst Young, que, na verdade, a gente ia levar mais de 80 anos
Isso foi em 2014, gente. Já tem mais, você viu, né? Mais de 10 anos, mais de 13 anos. Que a gente ia levar 80 anos para eu ter o mínimo de equidade. Equidade nem igualdade. Né? Para você ter o mínimo de condição de ter acesso, etc. Depois da pandemia, só piorou um pouquinho, foi para 300 anos. Então, a gente está na situação boa, né? Vamos remar, menina. Vai todo mundo para Canoá, temos que remar. Mas só que acontece... O que acontece, gente? Está na hora dos homens entrarem com a gente nessa guerra. Tá certo? Porque, assim, não adianta a gente falar só para outras mulheres. A gente tem que trazer os homens para eles sentirem de fato a dor. Não é questão assim, é mimimi. Eu não quero nenhuma vantagem competitiva. Né? A gente quer ter, de fato, possibilidade de equilibrar as forças e dar oportunidade, se ela quiser. Se a mulher quiser não trabalhar, tudo bem também. Se a mulher... Né? Mas, assim, hoje em dia, até por questões de segurança, de violência à mulher, você não exige... Violência contra a mulher é um negócio tão sério, gente, que, independente da tua idade, da tua classe social, da região onde você mora, né, a escala está galopante. Não sei o que deu na macharada, aí meu marido fica assim, não tem uma lei Maria da Penha para os homens, não, porque o homem também apanha. Eu falei, de mim, não. Mas, assim, é galopante. Eu estou rindo para a gente relaxar, porque é um tema extremamente importante e galopante. Para a gente fugir um pouco dessa questão de violência, você tem que garantir que a mulher tenha autonomia financeira, independência financeira. Tá certo? Se a mulher não tiver independência financeira, ela vai apanhar e vai ficar quieta, porque ela vai para onde? Né? Então, gente, na economia do mar, na economia azul, tem milhões de novos empregos e novas oportunidades que ela pode, inclusive, fazer de casa, tomando conta dos filhos também. Né? E a gente tem que botar esses homens tudo junto com a gente. E eu acho importante a gente falar outra coisa. O Brasil desconhece o Brasil. Né? A gente é o primeiro país do mundo a ser aprovada a literacia azul, da gente ter nas escolas, não é, professor? Da gente ter em todas as escolas já o conteúdo de economia azul. Porque já que a gente não mudou os velhos igual a mim, a gente tem que começar a mudar o pensamento das crianças, tá certo? E aí já está aprovado, o único país do mundo já está aprovado. O único país do mundo a ter uma certificação azul, né? Criada justamente, você pode perguntar, nem Portugal tem, né, para poder todas as cidades, né, se enquadrando em todos os parâmetros, ela vai também chegar nesse desenvolvimento. Entendeu? Então, é muito a ser feito, muito a ser feito. As mulheres podem ajudar muito nessa liderança e nessa construção, mas eu só acredito, como você falou, em inovação com colaboração. Nós já estamos caminhando para o final e quanta coisa, né? Quanto conteúdo bom para a gente desdobrar depois. Eu quero finalizar, eu vou juntar 2 perguntas em uma para vocês responderem de forma rápida, a gente tem 8 minutinhos. Quando vocês olham para uma jovem de 15 anos, hoje, o que vocês gostariam que ela acreditasse sobre o seu próprio futuro? E, em uma palavra, como vocês imaginam o futuro da economia do mar construído por mulheres? Isabel. Olha, eu quero que a mulher de 15 anos, né, acredite nos seus sonhos e possa executá-los, e tenha ferramentas para executá-los, né, porque a gente desbrava muito para conseguir executar, conseguir implementar projetos, tem que ser que esse caminho seja um pouco mais facilitado. Né? Então, é isso que eu desejo para a mulher de 15 anos, que a gente faça essa pavimentação aí, mas para que ela não tenha que passar por uma estrada tão esburacada. Né? Então, que ela passe uma estrada mais suave, né? E possa ter bastante energia para pensar em grandes projetos e não lidar com pequenos entraves. Então, eu tenho esse sonho. E, quanto à palavra, eu acho que a palavra é coletivo, porque a gente não vai avançar se não houver a participação da população, alinhamento dos governos, municipal, estadual, né, e federal, para que a gente possa avançar, independente das diferenças políticas. Então, eu vejo que o coletivo é o que vai fazer a diferença e a gente precisa aprender a trabalhar em conjunto. Né? Hoje é dia do corporativismo, então a gente vê da cooperação, né? Então, o quanto é importante a gente cooperar. Né? É isso.
Obrigada, Isabel. Gisela. Como é que você vê o futuro, como você vê as mulheres na economia azul no futuro? E o que você diria para uma jovem de 15 anos, para que ela pudesse se tornar, né, aquilo que nós nos tornamos pela caminhada que a gente tem, enfim, inspiracional? Bem, em relação à mulher na economia, no futuro, na economia do mar, eu vejo que a característica de maior diferença em relação à indústria no passado é que a indústria vai deixar de exigir a força física, né? Ela vai passar a exigir muito mais conhecimento. E, portanto, todas as mulheres podem participar de forma similar, igual ao homem. Eu acho que todas nós, mulheres, precisamos ter consciência e precisamos nos atualizar em termos científicos e ler periódicos científicos. A ciência contemporânea, ela diz que a mulher é idêntica ao homem, em termos de QI, né? Nós temos uma diferença biológica, mas não temos diferença alguma de QI. Então, isso é muito importante. Na realidade, a mulher ela precisa sempre provar, o homem, pela sociedade, de forma presumida, sempre vai dar certo, e a mulher precisa provar. Mas nós, mulheres, temos absolutamente, biologicamente, a mesma condição que os homens têm. Então, eu diria para uma menina que ela tem que partir já desse pressuposto e que ninguém pode parar uma menina e não permitir que uma menina cresça se ela tem preparo, se ela tem conhecimento, e que é através do conhecimento e através do preparo que ela vai conseguir pavimentar o futuro da vida dela. Cláudia. Como que eu vejo as mulheres na economia azul? Eu acredito muito que quando uma mulher vence, ela não vence sozinha. Ela sempre traz outras com ela. A mulher, quando ela prospera, ela não prospera sozinha. Ela investe, ela compartilha, ela traz pessoas junto com ela. Ou, pelo menos, esse deveria ser o nosso papel, principalmente para trazer mais mulheres junto conosco, quando a gente cresce. Então, eu vejo o futuro da economia azul, com mais mulheres, muito mais próspera, com toda certeza. E o que eu diria para uma menina de 15 anos, eu digo para minha filha que tem 19 anos. Eu tenho uma filha de 19 anos, que você precisa acreditar em você. E que você não precisa acreditar que você vai depender de uma pessoa para ter o mínimo de qualidade de vida e de segurança que você vai precisar ao longo da sua vida. Que você não pode deixar que a sociedade faça você acreditar que as mulheres competem e você precisa ser um motor que vai quebrar esses silos que fizeram com que a mulher acreditasse que elas precisam disputar espaço. Não. Que quanto mais unidas elas tiverem, mais força elas têm. E se hoje, eu sempre digo isso para minha filha, você está tendo a oportunidade de escutar com 16, conforme ela foi crescendo, 15, 16, 19 anos, e isso é um legado para você. Que assim como eu estou te falando, você tem a obrigação de deixar esse legado para mais mulheres. Então, é isso que eu diria, não só diria, como digo para as meninas e mulheres de 15 anos, meninas de 15 anos que serão as mulheres do futuro. Agora, a palavra está com vocês. Eu não sei se vocês têm perguntas. A gente tem 2 minutinhos, se alguém tiver alguma pergunta para uma das... Lindália, querida, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Os 2 minutos finais são da Lindália. Vou fazer um painel, tudo já. Vou fazer um painel só para você. Elas já falaram Lindália. tudo já. Falou em Lindália, cooperativa. Tomorrow Blue Economy em novembro, um painel só nosso. Eu conheço meu amiguinho Marcelino. Mas, assim, ela já falou tudo. Cooperativismo, conhecimento, né? Você ter coragem. Eu acho que é isso, ter coragem. Eu comecei com 15 anos, né? Então, naquela época, né, a minha mãe é que não deixou de desistir. Então, não desistam, não. Quanto mais vocês estudam, quanto mais vocês trabalham, mais sorte vocês têm, não é isso? Então, é isso. Ainda temos 1 minuto, viu? Ó, deu certinho. Quero agradecer a cada uma de vocês. Acho que é um tema a ser explorado, continuar a ser explorado, continuar a ser estudado, pesquisado. Espero que tenha inspirado vocês. A gente vai... A Mariana vai já anunciar para a gente.
e que a gente continua esses debates em novembro. Então, vocês todos estão convidados para estar conosco no Tomorrow Blue Economy. A gente está indo para a 3ª edição. A gente vai ter painéis de mulheres lá, continuar falando sobre economia azul. E eu agradeço imensamente a oportunidade de ter todas vocês aqui.